Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É sempre importante nós ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Eu transmito nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você pode colocar no campo de busca Paulo Roberto Maciel que você chega aos meus endereços, ok? Eletrônicos. Vamos transmitir aqui a liturgia referente a 9 de maio de 2023. 9 de maio, terça-feira, da quinta semana da Páscoa. Então a igreja ainda vive a semana da Páscoa até Pentecostes, ok? Quinta semana da Páscoa, terça-feira, 9 de maio de 2023. Eu estou pesquisando aqui no site revista.arautos.org. Primeira leitura, que é veiculada na Igreja Católica no mundo inteiro. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 19 ao 28. Vamos lá então. Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos, e passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 144, versículos do 10º ao 11, 12 ao 13, AB 21 e o refrão 12a. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória. Vou repetir. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. Vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, que minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser, seu santo nome desde agora, para sempre, pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repitamos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Aclamação ao santo Evangelho. Vamos aclamar e depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 14, versículos do 27 ao 31.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos agora saber um pouquinho mais sobre este Evangelho. João 14, 27 a 31. Eu retiro aqui um comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vejamos o que temos aqui. Jesus fala de paz e alegria. Jesus fala de paz e alegria no momento em que sua morte está para acontecer. Paz é a plena realização humana. Ela só é possível se aquele que rege uma sociedade desumana for destituído de poder. A morte de Jesus realiza a paz. Todo martírio é participação nessa luta vitoriosa de Jesus e, portanto, causa de paz e alegria. É muito genérico esse comentário, né? Mas vamos ver se tem outro aqui para passarmos para vocês. Quanto mais comentário, melhor, né? Vamos lá, João 14, 27 a 31, os versículos. Tem um comentário do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai. Esta é uma das chaves mais importantes para entender a qualidade do amor de que Jesus fala. Amar não é possuir nem controlar. Amar é desejar sempre e a todo momento o bem do outro, mesmo que isso exija sacrifícios. Essa preocupação mútua é o que nos ajuda a crescer como pessoas, a ser mais livres e mais responsáveis. No fundo, é ter consciência de que nunca serei livre se o outro não o é, de que nunca serei feliz se o outro não o é. É termos a certeza de nossa mútua e radical dependência e levá-la a trabalhar para o bem. Também uma interpretação genérica, né? Vamos aqui no site revista.arautos.org falar sobre alguns santos do dia e depois eu passo mais detalhes. Santo Isaías, profeta, morreu no século VIII a.C., grande profeta fiel aos olhos do Senhor, como está em Eclesiástico, capítulo 48, versículo 25. Isaías foi enviado para revelar ao povo infiel a vinda do Salvador no cumprimento das promessas feitas a Davi. Santo Hermas, um dos cristãos saudados pelo apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. São Pacômio, abade, morreu entre 347 e 348, após receber o hábito monástico das mãos do anacoreta Palemon, fundou numerosos cenóbios na Tebaida, Egito. Escreveu uma famosa regra monástica. São José do Quang Rien, presbítero e mártir, morreu em 1840, sacerdote dominicano decapitado em Nam Dinh, Vietnã. Mesmo depois de encarcerado, se dedicou a converter os pagãos e a confortar os cristãos na fé. Beato Forte Gabriele, eremita, morreu em 1040. Após vários anos de vida solitária, ingressou no mosteiro camaldulense de Fonteavellana, Itália. Beata, deixa eu ver quem é. Beata Maria Teresa de Jesus, Carolina Gerardinger, virgem, morreu em 1879. Fundou
em Nuremberg, Alemanha, a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Beato Forte Gabriele, eremita. Essa eu já falei? Bem, vamos repetir. Morreu em 1040. Após vários anos de vida solitária, ingressou no mosteiro Camaldulense de Fonte Avellana, na Itália. Beato Benincasa de Montepulciano, religioso, morreu em 1426. Religioso da Ordem dos Servos de Maria, retirou-se numa gruta do Monte Amiata, Itália, onde levou uma vida penitente. Beato Tomás Pickering, monge e mártir, morreu em 1679, religioso beneditino inglês, encarregado da capela particular de Catarina de Bragança, esposa do rei Carlos II da Inglaterra, foi martirizado em Londres sob a falsa acusação de ter atentado contra a vida desse rei. Beato Estevão Grelewski, mártir, morreu em 1941, sacerdote polonês, morreu no campo de concentração de Dachau, Alemanha, em consequência das terríveis torturas que ali sofreu, oferecendo pela Santa Igreja todos esses tormentos. Vamos lá a mais algumas informações. Agora eu estou pesquisando no site do Vaticano. Vamos saber um pouco sobre São Pacômio Abade. Pacômio era um jovem do Alto Egito, obrigado a se alistar no exército. Ele foi preso em Tebas. No cárcere, converteu-se ao cristianismo, mas quando ficou livre, se colocou ao serviço de uma comunidade e preferiu seguir a vida ascética junto com outros monges que o seguiram. São Pacômio é santo do dia 9 de maio. Outro santo do dia 9 de maio, Santo Isaías, profeta. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele? Descendente da casa do rei Davi, Santo Isaías é o maior entre os chamados grandes profetas de Israel, que viveu cerca de 800 anos antes de Jesus. Segundo a tradição, ele teve uma longa existência e no fim morreu como mártir. Isaías nasceu em uma nobre tribo de Israel em 770 a.C., foi enviado por Deus para revelar ao povo infiel e pecador a fidelidade e a salvação do Senhor em cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Este grande profeta viveu, segundo a tradição, por mais de um século. Suas profecias envolveram cerca de 50 anos de história de Jerusalém. Os caminhos do Senhor são infinitos, assim como a maneira com a qual ele nos chama para servi-lo. No caso de Isaías, Deus apareceu-lhe em sonho para confiar-lhe a sua missão. O futuro profeta viu o Senhor sentado em um grande trono no templo, circundado por querubins. Um deles pegou um carvão ardente do altar e com ele tocou a boca de Isaías, purificando-a do pecado. Assim, Deus tomou a palavra e convidou Isaías a pregar a verdade ao povo escolhido. As profecias de Isaías começaram em torno do ano 740 a.C., sob o reinado de Osias. Em uma visão, o profeta viu a queda de Israel em um período histórico que coincidia com o avanço do Império Assírio para o oeste. Suas visões duraram 44 anos, ou seja, durante o reinado de Jotão. Durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias e finalmente de Manassés. Vários reinados, hein? Quando Ezequias se aliou aos egípcios, olha só, quando Ezequias se aliou aos egípcios contra o crescente poder dos assírios, Isaías foi contra e profetizou a destruição do reino, pedindo aos homens para não fazer alianças entre si, mas se voltar somente para Deus. Eram exemplares a beleza e a transparência de suas palavras, tanto que mais do que previsões de acontecimentos futuros, pareciam narrações de histórias passadas. O livro de profecias de Isaías é dividido em 66 capítulos, nos quais ele fala também da vinda do libertador Jesus Cristo, descrevendo seu nascimento e obras até a paixão e morte. Quando o reino de Judá passa para o poder de Manassés, Isaías se preocupa porque o novo rei era ímpio e cruel por ter caído na idolatria. Então o Senhor enviou o profeta para convidá-lo a voltar ao culto do único e verdadeiro Deus e ao arrependimento dos seus pecados. Transcorria o ano 681 a.C. Manassés não só
não deu ouvidos a Isaías, mas o condenou a uma morte atroz. Por isso, o santo profeta é venerado em muitos lugares também como mártir. Outro santo de 9 de maio é uma santa, Santa Luísa de Marillac, cofundadora das Filhas da Caridade. Luísa nasceu na França no final do século XVI e foi uma esposa e mãe dedicada. Ao ficar viúva, dedicou toda a sua vida à caridade e assistência aos pobres. Em 1633, junto com São Vicente de Paulo, fundou a Companhia das Filhas da Caridade. A igreja celebra sua festa em 9 de maio. Do não ao sim. A vida de Santa Luísa de Marillac pode ser resumida simbolicamente neste percurso. Não porque era filha natural de um nobre francês e como ilegítima não tinha direito a títulos nobres. Não porque desde pequenina aspirava a uma vida consagrada, mas seu pedido para entrar em um convento foi rejeitado. Não porque não se casou por opção, mas por acordo. No entanto, foram precisamente estes nãos que suscitaram na alma de Luísa a força de um sim revolucionário para a época, um sim em prol da caridade feminina ativa no mundo dos pobres e necessitados, sem seu fechamento em clausuras ou conventos. Luísa nasceu na França em 1591, filha de Louis de Marillac, senhor de Ferrières e conselheiro do parlamento. A pequena Luísa nunca conheceu sua mãe verdadeira. Em 1595, o pai se casou pela segunda vez e a menina, com apenas 4 anos, foi confiada às irmãs dominicanas no convento de Poissy, onde encontrou um ambiente amoroso e recebeu uma boa educação, não só humanista, mas também espiritual. Ao chegar à maioridade, Luísa sentiu o chamado vocacional e pediu para abraçar a vida monacal. Porém, seu pedido foi rejeitado por questões de saúde. Logo, não lhe restava senão o matrimônio. A escolha do noivo, ditada pelas convenções sociais da época, recaiu sobre Antônio Legras, secretário da família dos Médici. Luísa uniu-se em matrimônio em 1613, aos 22 anos, tornando-se logo em seguida mãe do pequeno Miguel. Mas a futura santa sentiu em seu coração uma crise profunda. Não era aquela sua verdadeira vocação. E sentiu muito. Todavia, como esposa e mãe carinhosa, dedicou-se à sua família com abnegação e espírito de sacrifício, assistindo com amor ao marido acometido por grave doença que o levou à morte em 1626. No dia de Pentecostes, em 1623, enquanto estava em recolhimento, Luísa recebeu uma espécie de luz. Entendi, escreveu ela, que havia chegado a hora e em condições de fazer os 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Entendi que deveria estar em um lugar para ajudar os outros. No ano seguinte, a futura santa encontrou quem iria lhe permitir colocar em prática aquele espírito ardente de caridade e a sua doação total ao amor de Deus, que a impulsionava, São Vicente de Paulo. Doravante, este casal de Deus permaneceu unido indissoluvelmente em nome do apostolado e do serviço aos últimos, aos excluídos e marginalizados. Vicente, sacerdote dinâmico e criativo, formou em Paris e nas aldeias vizinhas as confrarias da caridade, compostas de generosas voluntárias dispostas a ajudar os mais necessitados. Padre Vicente confiou àquelas jovens, precisamente a Luísa, para que fossem formadas e acompanhadas no seu serviço material e espiritual. Luísa disse logo sim àquele projeto inovador. Assim, em 29 de novembro de 1633, nasceram as Filhas da Caridade, ou monjas sem clausura. Segundo Vicente de Paulo, o mosteiro delas seriam as casas dos enfermos, as celas, um quarto alugado, a capela, a igreja paroquial, a clausura, as ruas da cidade. Sua mestra e testemunha foi Luísa de Marillac, que se dedicou totalmente à missão de fazer com que as jovens compreendessem que servir aos pobres é servir a Cristo, porque os pobres e Cristo formam uma mesma realidade. O estilo das Filhas da Caridade seria, portanto, de serviço humilde, cordial e compassivo, um serviço que abrange todos, com um bornal nas costas,
cheio de comida, roupas e remédios, as jovens filantrópicas passavam pelas ruas parisienses, nos subúrbios, hospitais, prisões, nos campos de batalha e escolas onde as crianças aprendiam não apenas a escrever e contar, mas também a conhecer e amar a Deus. Luísa nunca poupou esforços. Ela colocava tanta dedicação em suas ações e orações que Vicente de Paulo exclamou: só Deus sabe qual a sua força de espírito. No entanto, os anos passam e as condições físicas de Marillac já são precárias, começam a diminuir. No início de 1660, a futura santa percebeu que seu fim estava próximo. Não obstante, jamais deixava de encorajar suas filhas e lhes recomendava: seus olhos e corações sejam voltados só para os pobres. Seu coração, exausto pelo cansaço, deixou de bater no dia 15 de março de 1660. Entretanto, a sua obra não cessou. Atualmente, a Companhia Filhas da Caridade conta com cerca de 3.000 casas e mais de 27.000 irmãs nos 5 continentes. Luísa de Marillac foi beatificada por Bento XV em 9 de maio de 1920, canonizada por Pio XI em 11 de março de 1934 e proclamada padroeira das obras sociais por São João XXIII, em 10 de fevereiro de 1960. Seus restos mortais descansam na capela da Casa Geral das Filhas da Caridade em Paris, mas uma estátua em sua memória encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Olha que história muito bonita de Santa Luísa de Marillac. Rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você solicita, que você ora, que você suplica. Se for para o seu bem, ele providenciará. O escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, professor Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Será a volta de Jesus, cuja data não conhecemos, nem a hora. Por isso temos que estar preparados. Eu quero a vida eterna em você. Deus humilhou-se por nós. Ele humanou-se, sofreu, morreu, ressuscitou vencendo a morte, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso intercessor, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote. Deus fez isso por nós. Vamos tomar posse dessa graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.